Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 18. Todos encontraram? Diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, viu ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu naquele que estava para vir, ou esperemos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João ao que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando foi durante essa semana, eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, enquanto a gente não começa a série em Mateus. Daqui a uma semana, 2, no mais tardar 3, se Deus quiser, eu quero estar começando a pregar em série, expondo todo o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao 28. Mas o que Deus falou ao meu coração, lendo as Escrituras, foi sobre como as pessoas, em geral, e a Igreja do Senhor, olham para os cristãos. As pessoas, no imaginário popular e até no cristianismo popular, imaginam que grandes homens de Deus são aqueles que andam todo coberto, são aqueles homens moralistas, conhecido, são pessoas que não têm sequer uma dúvida, não têm sequer uma fraqueza aparente e não demonstra coisas dessa natureza. Mas quando eu li essa narrativa vai mostrar um dos homens mais santos de toda a Escritura, que quando é deparado numa situação de dificuldade e de vida ou de morte, esse grande homem de Deus, ele fraqueja, ele duvida e ele mostra a sua humanidade, como todos nós somos. Eu achei por melhor, ao invés de fazer uma introdução no livro de Lucas, fazer uma breve retrospectiva da vida de João e da vida dos pais de João, e de quem era João e de onde João vinha. Primeiro, o profeta João Batista é um milagre vivo, aonde os seus pais, o nome deles são Zacarias e Isabel, e ambos já eram velhos e não tinham filhos. E eles já também não tinham mais esperanças de terem filhos por causa de sua idade. Mas tanto Zacarias como Isabel ele era homem de Deus e ela também era mulher de Deus. Ele era sacerdote e servia ao Senhor no templo. Isabel também era uma mulher cheia do Espírito Santo. Ambos da linhagem de Arão, ambos da linhagem sacerdotal, desde o Êxodo. Eles dois eram dessa linhagem. Em certa ocasião, Zacarias estava servindo no templo, mas especificamente queimando incenso no santo, enquanto o povo estava no pátio dos judeus ou no pátio dos gentios. Ele estava sozinho, queimando incenso e orando ao Senhor pela nação de Israel. E o interessante é que nessa ocasião, Zacarias recebe a visitação de um anjo
mensageiro do Senhor. E o anjo começa a dizer a Zacarias que Deus iria dar um filho a Zacarias. E o anjo do Senhor dá praticamente um sermão de quem seria João Batista e do que ele faria. E o anjo vai dizer a Zacarias que ele seria grande diante do Senhor, que ele iria converter os pais aos filhos e os filhos aos pais, que ele viria no espírito e no poder de Elias, que o filho de Zacarias era aquele ao qual Malaquias tinha profetizado, era o Elias que prepararia o caminho do Senhor. E quando foi hoje, eu relendo essa grande história, eu vi que ter dúvida é uma coisa que é recorrente na Bíblia. E quando o anjo do Senhor disse que ele teria um filho a esses moldes, Zacarias duvida. Mas veja, ele era um homem de Deus. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem da linhagem sacerdotal. Mas o que acontece? Ele duvida. E como punição e juízo de Deus, o anjo diz que ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho. E assim foi. Zacarias saiu do serviço que ele tinha feito no templo, queimando incenso, e as pessoas perceberam que ele estava assustado, e o povo percebeu que ele tinha recebido alguma visita ou visão de algum anjo, alguma coisa tinha acontecido no santo, e tinha um santo dos santos, que era uma cortina a mais, e ele saiu gesticulando de lá, mostrando que não poderia falar, ou não conseguiria falar. No capítulo 1, no versículo de número 39, nós temos o encontro de Maria visitando Jezabel. Ambas estavam grávidas. E o interessante aqui é que o cumprimento da profecia já começou aqui, porque o anjo disse a Zacarias que João Batista iria ser cheio do Espírito Santo. E quando Maria, Sal de Isabel, ambas grávidas, João Batista no ventre da sua mãe, salta de alegria, diz o texto, e Isabel é possuída pelo Espírito, ou seja, cheia do Espírito, e ali a primeira profecia a respeito de João Batista já estava se cumprindo, ou se cumpre. Bem, esse é um breve relato de quem são os pais de João Batista e do início da vida de João Batista. Nós podemos perceber que é uma vida de milagre, de cumprimento de profecia. Mas para entrarmos no texto, a primeira coisa que nós devemos analisar é a dúvida de João Batista. Isso está no versículo 18 e 19, onde João Batista envia 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era realmente aquele que haveria de vir. E agora, eu quero fazer uma pequena imersão na vida de João Batista. João Batista foi um grande profeta de Deus. E isso o próprio Cristo reconhece. Aqui no capítulo 7, mais adiante, Jesus vai assegurar isso, que João Batista tinha sido um grande profeta. João profetizou cerca de 6 meses nas margens do Rio Jordão. E lá, João Batista anunciava o Evangelho. João Batista anunciava a chegada do reino de Deus. João Batista anunciava que as pessoas deveriam crer e se arrepender, porque o reino de Deus estava chegando. João Batista também anunciava que com a chegada do reino de Deus, o juízo de Deus chegaria. Quando nós lemos Mateus capítulo 3, mais ou menos no verso 9, 10 e 11, ele vai dizer que um machado está posto à raiz. A árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo.
João Batista era um homem que atraía as multidões ao deserto por causa de sua mensagem e de sua autoridade. João Batista era um homem assim, tão corajoso, cheio de fibra moral e audacioso, que João Batista confronta também os fariseus e os líderes religiosos da sua época, chamando de raça de víboras. João Batista não tinha nenhum medo de enfrentar pessoas que eram supostamente religiosas, como fez ali no Jordão. João Batista era um homem assim, tão audacioso, tão cheio de Deus e de autoridade, que ele confrontou até mesmo Herodes, o rei da Galileia. Ele denuncia o pecado de Herodes publicamente com Herodias. Herodias era a mulher do seu irmão Filipe, se não me falha a memória. Mas ele ali diz que eles deveriam se arrepender. Ele confronta publicamente Herodes no seu pecado. Mas um certo dia, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dança diante do rei. E Herodes gostou da filha de Herodias e da sua dança. E Herodes, no momento de profundo desejo pelaquela menina e pela sua dança, ele chama ela e diz: o que você me pedir, eu lhe farei. E a filha de Herodias, instigada pela sua mãe, diz: eu quero a cabeça de João Batista. Então, Herodes, mesmo triste e temendo ao povo, é o que podemos ver em Mateus capítulo 11, manda prender João Batista. E é a partir daqui, desse momento, que nós entramos no texto. A partir do momento que João Batista é preso, o escritor Flávio Joséfo vai dizer, na história dos Hebreus, que apesar dele ter sido preso, Herodes não foi ríspido com ele e ele poderia receber visita dos seus discípulos. E nós encontramos base para isso, porque nós podemos ver aqui no texto os discípulos de João indo no cárcere visitá-lo. E aí, João Batista, nesse momento, que ele saberia que iria morrer, se não fosse uma intervenção divina, ele fraqueja, ele duvida. E por que não dizer que João Batista teve uma falta de fé aqui? E João Batista chama 2 dos seus discípulos e dizem: pergunte se Jesus realmente é aquele que haveria de vir. No momento em que João Batista viu que sua cabeça iria parar numa bandeja, ele fraquejou. E ele chamou os discípulos dele e mandou ir até Jesus para saber se ele era o Cristo que haveria de vir. E aqui nós aprendemos a primeira lição do texto. É que esse é um dos maiores homens de Deus descrito na Bíblia, mas aqui mostra um momento de fraqueza, de dúvida e de questionamento. Em um cárcere, antes de morrer, João Batista duvidou de Jesus Cristo e do seu ministério. Assim, em momentos de dificuldade, eu e você e qualquer um de nós podemos fraquejar na fé, ter dúvidas, profundas fraquezas e profundos questionamentos. Mas nós devemos ter uma certeza, que mesmo nesses momentos, assim como foi com o profeta João Batista, será conosco. Deus estará presente, nos sustentando, mesmo nas nossas dúvidas, mesmo nas nossas fraquezas. Deus não nos abandona. Devemos ter a plena certeza disso. Outra coisa interessante aqui nesse texto
é nós sabermos que nem todas as dificuldades que nós enfrentamos é fruto do pecado. Existe no imaginário popular uma teologia simplesmente de retribuição. Se alguém está sofrendo é porque algum pecado ele cometeu. E quando nós olhamos para essa história, nós não percebemos nenhum sequer pecado de João para que ele fosse preso ou para que ele morresse. Não há nenhum pecado aparente. Não há nada do tipo. Mas João Batista está ali e vai morrer. Portanto, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui que nem tudo o que nós passamos é fruto dos nossos pecados, mas são coisas que estão somente na soberania e nos mistérios de Deus, nem na sua santa providência. E às vezes Ele quer trabalhar de uma forma realmente que é dolorosa em nossas vidas. Às vezes não entendemos o que e o porquê as coisas ruins acontecem conosco, mas às vezes a providência de Deus é assim conosco.